Fake news. Fake news. Uma coisa muito feia de fazer, de dizer. Fake news. Não faço. Fake news. Uma coisa muito feia de fazer, malta. Eu sou o Pizza Pepe e hoje venho falar aqui sobre fake news. Puxa a vinheta. Pessoal, fake news é uma coisa fucking crazy, muito mal de fazer. Não façam fake news. Hoje eu não vou falar de outro tema, vim falar sobre fake news, porque eu adoro fake news. Estava a brincar, eu não faço fake news, não façam fake news, não. Isso é a maneira que vocês podem ir parar à prisão. Muitas pessoas já foram presas por fazer fake news à prisão. Por exemplo, agora vocês perguntam-me o que é que significa fake news? Notícias falsas, sim. Notícias falsas é o que significa fake news. Ai, Pizza Pepe, mas fake news é o quê? Com notícias falsas onde tu dizes, por exemplo, uma tirada do mar. E depois dizem assim nas notícias, fake news andou para o mar, oh caraças. Fake news é uma cena muito feia de fazer, sabiam? Eu conheço um youtuber que fez fake news, faz fake news. Diz aí ao meu editor para pôr aí um pedaço do fake news. Oi malta, aqui é o editor da Pizza e como ele não deixou muito bem explicado, eu improvisei aqui meio que uma fake news que encontrei. Para vocês verem que é muito mal de fazer. O tema é muito feio para de fazer. Fake news, não façam, a sério. Eu digo-vos por meio de saúde. Se alguém fazer fake news é que essa pessoa é um mentiroso. Chama-se pessoas mentirosas a fazerem fake news. Podem ser mentirosos, podem ser gays, podem fazer a puta que quiser, ok? Eu para mim basta. Eu fucking crazy não sei mais. Fake news não façam, ok? Isso é muito feio. Podem fazer coisas estranhas. Não façam fake news. Agora vou dar um exemplo de fake news. Ai, João Sousa fuma. João Sousa fuma. Não, João Sousa não fuma. Por acaso até pode ser real, mas não sei. E é muito... Como assim? Vocês vão dizer, ai, fake news, o que é fake news? É Pizza Pepe. Olha, manos, eu vou-vos ensinar o que é fake news neste vídeo. Fake news é... Imagina agora vão dizer, mas Pizza Pepe, tu acabaste de dizer um fake news, o João Sousa não... Pois, eu estou a demonstrar que fake news é mau. Para ninguém fazer nunca na vida, tá? Só estou a demonstrar. Para as pessoas não fazerem, eu não quero que as pessoas vão parar à prisão. Ai, mas não é preciso desses... Olha, fazem tudo à puta da tua vida, não quero saber. E pronto, é isto fake news, olha. É vida, fake news, nunca façam, és gay se fazeres fake news. Tu és gay. Olha, eu estou olha em ti, só esteja a fazer fake news na vida. Se não comentares és gay. Lembrando, deixem o like, subscrevam no irei todas as inspirações no... Como é que eu digo? No Toddy. No Toddy, não sei como é que é o fucking do nome do youtuber. Toddy, se estiveres a ver aí o... foda-se, acabei de dizer o nome certo. Inspirações nele, portanto vão lá subscrever também, deixem o like, subscreve neste canal, senão vocês são gays. E aí, seus gays? E este é o vídeo, falha, foi, tchau.